Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido de hoje é Um Dia Fora de Controle. Esse filme está top 1 da Amazon. O filme tem uma nota baixa no IMDb 5.5 de 10. O filme é dirigido por Luke Greenfield. Você deve lembrar daquele filme antigão chamado Show de Vizinha. Então vamos falar desse filme, que como eu disse, está ripadaço. História do Brian, que ele acabou de se tornar padrasto de um menininho chamado Lucas, que ele sofre bullying e tudo mais. E aí o grande problema é que ele acaba sendo demitido, Brian, e a mulher dele, a esposa dele, não sei se é a esposa na verdade, que deve ser, não sei se ele é casado ou não com ela, a Emily, fala que ela vai trabalhar e ele vai ficar o dia inteiro com o Lucas. E aí ele decide levar ele no dia seguinte para um parque, onde que ele encontra um homem jogando com um provável filho a bola de futebol americano um para o outro, como se fossem dois loucos. E aí ele fica admirado, até que esses caras se apresentam e vêm conversar com eles. E aí o Lucas acaba gostando do tal do CJ, que a gente não sabe porque é o nome dele, e ele é chamado para ir para casa do Jeff. Só que o Brian, ele acha meio suspeito, até dar a localização para a esposa, né, a Emily, que é advogada, e fala que se ele não voltar lá para denunciar e tudo. E aí quando ele chega na casa, ele vê um monte de afazeres. Eles se vêm para um restaurante lá famoso, X e não sei o que serve pizza e tem as crianças brincando. Só que a gente começa a ver que o CJ é meio anormal, pessoal. O moleque começa a fazer barra no cano de escoamento, pessoal. Só que o que a gente menos imagina, pessoal, é que o Brian, como que ele começa a ser atormentado por um dos mascotes, e ele vai enchendo o saco dele, e começa a tirar a foto dele, ele sai numa foto de uma forma estranha. Aí para ajudar a gente vê que o Jeff é seguido por um cara que ele enfrenta junto com o mascote, e aí quando que ele está prestes a ir embora, o Brian quer pegar o CJ e salvar ele, já que ele falou que ele não é filho do Jeff. E aí quando ele está prestes a levar ele, pessoal, as pessoas do lugar não deixam ele sair, acham que ele é pedófilo, mesmo assim ele consegue fugir. E eles continuam na perseguição intensa, eles conseguem finalmente escapar, só que o grande problema é que o Jeff fala que o Brian agora está sendo acusado como pedófilo, por causa que ele tentou fugir com o CJ, e o Jeff conta a história de como ele conheceu o CJ, que ele trabalhava como guarda num lugar, até que em certo momento ele ouviu um barulho, ele decidiu salvar o moleque e escapou com ele. Olha a história dele que meio sem nada a ver. E aí, o que acontece, pessoal? O Brian decide se unir com o Jeff e eles começam a fugir desse povo que está perseguindo eles. E aí o Jeff tem a ideia de ir até o pai dele, que era num asilo de idosos, e pede abrigo. O pai dele não quer ceder e eles continuam fugindo. E aí tem uma coisa importante, o Lucas ele usa um GPS para saber a localização, caso ele se perca, caso aconteça alguma coisa com ele. E por que é importante? Por causa que como o Brian esqueceu o celular dele, esse X e Puff, alguma coisa, os bandidos pegaram e começaram a achar a localização. Só que eles não imaginavam que o Lucas junto com o CJ iam num lugar comer vários doces, beber coisa com cafeína e ficam todos loucos. Tanto que eles batem até naqueles moleques que faziam bullying nele, o CJ, né, pra variar, porque é forte pra caramba o moleque. E aí eles conseguem finalmente fugir. Só que o grande problema é que quando eles fogem, eles tentam atrair um dos amigos do CJ, que ele trabalhava com ele, e aí eles conseguem fingir que é uma gata, por exemplo, a Emily, e fala para ele vestido de Peter Pan. Quando chega lá, eles começam a punir o cara e descobrem que um tal do Simon Maddox, quem criou o CJ fazendo um clone do Jeff. CJ significa clone do Jeff. Simples assim. E aí quando descobre isso, o problema é que fala que ele não tem emoção, que eles tiraram isso dele. Até aí beleza. E aí o Brian vai procurar onde que está o Jeff, para eles finalmente ir lá e acabarem com tudo. Só que o grande problema é que o Maddox manda um vídeo para ele seguindo a Emily, falando que se ele não entregar o CJ, a Emily vai correr sérios apuros, pode ser sequestrada, morta, tudo mais. E aí ele fica desesperado e decide entregar o Jeff numa localização lá para o Simon Maddox. E aí quando que ele entrega,
O que eu falei importante, que é do rastreador, é que o Lucas pega e dá a blusa pro menino, pro CJ, pro clone do Jeff. E aí ele tinha desligado o rastreador. Até aí, beleza. E aí, como o Brian vê que o Jeff vai ser morto, ele decide ir tentar ajudá-lo. Só que ele nunca acerta as coisas porque ele é totalmente estabanado. E um frouxo na realidade. E aí ele consegue salvar e aí a gente descobre que o localizador, aparece uma localização que foi ativado de novo, mostrando que o CJ quer ser resgatado. Só que o que eles não sabiam, pessoal, é que eles caíram numa armadilha. Na verdade, isso foi tudo para atrair eles lá. E a gente descobre que não tem apenas um clone do Jeff, tem vários. E aí eles começam a correr atrás até que uma certa hora, eles como usam uma coleira, eles não conseguem passar por um campo magnético. E aí eles começam a rir, até que vem um dos vilões, conseguem pegar o Jeff e o Brian. O Jeff ainda dá uma cabeçada pro Brian correr. E aí ele decide voltar pro Lucas e ir embora. Só que o grande problema é que mostra realmente quem é que está por trás de tudo. Não é o Simon Maddox que está por trás, pessoal. É o Coronel Kurtz, pessoal. Por quê? Como o Jeff não teve coragem de matar as pessoas e até a criança, ele clonou o Jeff porque ele achava que ele era um militar perfeito, só que tirou as emoções. E com isso ele faz o que, pessoal? Ele pede pro clone do Jeff, o menino aquele que era amigo dele, pegar e atirar com uma flecha. Só que a gente vê que o moleque realmente tinha emoção. E os dois juntos começam a dar o maior cacete em todos eles, até no Simon Maddox. E aí, do nada, quando que a gente pensa que o Coronel Kurtz vai matar um deles, aparece de novo o Brian com o carro, não acerta ele de novo, mas o Jeff consegue impedi-lo. E aí, com isso, o que acontece? Quando a gente pensa que vai acabar tudo bem, a gente vê na cena final o Jeff junto com o CJ pedindo para ficar à noite por causa que a casa dele pegou fogo porque tem outras pessoas seguindo eles. E acaba dessa forma. Pessoal, vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Eu achei esse filme muito previsível, aqueles verdadeiros enlatados americanos. Tudo bem que tem umas cenas muito engraçadas, mas eu achei que está muito ripado demais para ser top 1 da Amazon, pessoal. As cenas de ações são bem legais, mas a história, na minha opinião, é bem fraca e previsível. Eu já imaginava que o Coronel já estava por trás de tudo. E realmente fizeram aquele ator que faz o Richard, como o Jeff, um verdadeiro tontão, né? Que ele só é forte, mas é burro que não aporta. Mas o filme, como eu disse, consegue pelo menos passar um pouco de ano, né? Como tem 5.5, na minha opinião, no máximo, pessoal. Eu dou uma nota 6. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam bem-vindos, inscritos para que a gente continue firme. Muito obrigado a todos e até a próxima.